Oi, meu nome é Gabriel Gomes e hoje eu vim falar sobre o contexto político do Império Português antes do governo pombalino. Primeiramente, o período pombalino ele ocorreu nos anos de 1750 a 1777 e refere-se a um tempo que o Marques Pombal de Pombal e Sebastião José de Carvalho exerceu o cargo de primeiro-ministro em Portugal. Ele foi nomeado pelo rei de Portugal, Dom José I, e governou impondo suas leis a todos. E ele pegou uma época de Portugal que se encontrava cheio de problemas econômicos e era uma das nações mais fracas da Europa. E tinha ocorrido até como o Tratado de Métway, que tornava esse país muito dependente da Inglaterra, que isso era muito ruim, deixava Portugal como uma das piores economias da Europa. E para melhorar a administração do governo português e tentar sanar todos os problemas, o Marques de Pombal ele realizou uma série de reformas bem características que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. E para isso ele combinou tanto a monarquia absolutista como o racionalismo iluminista. E apesar de suas modernizações, o governo de Pombal não resistiu à influência da Inglaterra e nem mesmo à oposição dos nobres e clérigos, pois suas medidas foram muito impactantes e bruscas. E depois da morte do rei Dom José I, a rainha Maria I desistiu e o Marques de Pombal anulou algumas de suas medidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a dependência econômica de Portugal. A chegada do Marquês de Pombal pode ser entendida como uma consequência dos diversos problemas econômicos que Portugal estava sofrendo naquela época, uma vez que estava sendo considerado como um dos países mais fracos de toda a Europa. Os portugueses sofriam com a dependência econômica em relação à Inglaterra, a perda de áreas coloniais e também com a queda da exploração aurífera no Brasil. O Tratado de Panos e Vinhos foi assinado no dia 27 de dezembro de 1703 e, essencialmente, regulamentou as relações comerciais entre Portugal e Inglaterra no que tange ao comércio de, principalmente, panos por parte dos ingleses e vinho por parte dos portugueses, dando assim origem ao nome Tratado de Panos e Vinhos. De acordo com os termos que foram estabelecidos, os tecidos de origem bretã estariam novamente habilitados a entrar no mercado português, o que havia sido proibido por volta da segunda metade do século XVII. E por sua vez, os vinhos lusitanos passariam a ter vantagens fiscais no mercado inglês contra os seus maiores concorrentes nesse ramo, que eram os franceses. Já a Guerra dos Sete Anos foi um conflito travado entre diversas monarquias nacionais europeias em torno do controle de regiões de exploração colonial. Um dos lados dessa guerra eram liderados pela França, que tinha o apoio militar dos austríacos, procurava rivalizar contra a supremacia exercida pelos britânicos nas regiões da América do Norte e também na Índia. E além disso, esse mesmo conflito também foi marcado pelas disputas hegemônicas entre os estados do antigo Sacro Império Germânico. No primeiro momento desse conflito, os exércitos prussianos realizavam uma aliança militar com a Inglaterra, que fazia uma franca oposição ao apoio que os austríacos tinham por parte das forças francesas. Ao mesmo tempo que esses exércitos se enfrentavam dentro da Europa, a França e a Inglaterra estavam promovendo conflitos paralelos por controle das regiões da América do Norte, Índias Ocidentais, Índia, África, Mar Mediterrâneo, Canadá e também do Caribe. Quem foi Marquês de Pombal? Sebastião José de Carvalho, também conhecido por Marquês de Pombal, nasceu em Lisboa, dia 13 de maio de 1699 e faleceu em Pombal, dia 8 de maio de 1782, aos 83 anos de idade. Ele estudou Direito na Universidade de Coimbra. Passando um ano, ele não se encaixou na faculdade e saiu, começando a estudar História, Política e Legislação em seu tempo livre. Marquês de Pombal ingressou no governo português e foi também nomeado diplomata português.
exercendo funções de embaixador na Inglaterra e na Áustria. Ele também foi ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro do Reino, período durante o qual realizou uma série de reformas destinadas a reorganizar o poder do Estado português nas metrópoles e nas colônias. E seu lucro e eficiência de serviço ficou conhecido como Reforma Pombalina. Como ele se tornou o ministro mais importante de Portugal. O super-ministro português, durante o reinado do rei José I de Portugal, concedeu a Max plena autoridade para governar o Império Português, incluindo o Brasil. O Marquês pressionou por reformas na educação, na administração pública e modernização do comércio. A sua atitude mais controversa foi a expulsão de todos os jesuítas do território português. O fato de Portugal ter sido posteriormente atingido pelo pior terremoto da sua história, em que Lisboa foi completamente destruída, também contribuiu muito para o fato de ter desencadeado um incêndio provocado por velas espalhadas no dia de Todos os Santos. E se não bastasse, veio um maremoto e piorou ainda mais o estrago. E mesmo assim, Max se manteve no poder e foi responsável por uma série de medidas que afetaram muito a história colonial do Brasil. Boa tarde, boa noite, meu nome é Marcos e eu vou estar falando aqui sobre as principais medidas de Marquês de Pombal. Primeiro temos aí o incentivo à industrialização portuguesa, que teve uma redução, por exemplo, nos impostos ou até mesmo isentando esses impostos. Ele também vai criar diversas instituições que são escolas de comércio com o objetivo de desenvolver o comércio em Portugal. Temos a abolição da divisão entre cristãos novos e cristãos velhos, reduzindo assim a pressão sobre comerciantes judeus que tinham sido obrigados a se converter ao cristianismo. Ele restringe a escravidão na metrópole com o objetivo de atrair escravos para a colônia portuguesa na América, diminuindo os escravos domésticos em Portugal para incentivar que esses escravos fossem para a colônia. Essa aqui agora é uma das principais medidas imposta pelo Marquês, que é a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. Ele, na época, escreveu várias cartas, obras acusando os jesuítas de tentarem derrubar o rei de Portugal, de explorar o Brasil e sem dar nada em troca para Portugal. E também, nisso aí, temos que a educação passa ao controle do Estado e promove uma reforma no ensino da Universidade de Coimbra. Ele também promove o erário real, que era basicamente controlar e diminuir os gastos dos funcionários do Estado. Agora, destacando sua administração na América Portuguesa em específico, ele institui um imposto para tentar fechar o cerco de contrabando, que é chamado de derrama, sendo uma cobrança anual de 1.500 quilos de ouro por ano. Ele também aboliu as capitanias hereditárias, o restante que tinha. Ele divide a América Portuguesa em 2 estados para melhorar sua administração, Cria as chamadas companhias de comércio, que eram empresas cedidas no monopólio de ação de um determinado produto ou região a essa empresa. Ele transfere a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, também é um ponto muito importante. Proíbe o ensino da linguagem geral e torna obrigatório o português como língua oficial. E por fim, temos aí a criação do Diretório dos Índios. Os ordenamentos passavam para as mãos de burocratas reais. Como sabemos, o nosso Marquês de Pombal ele teve uma certa implicância com os jesuítas que estavam no território brasileiro. Essa implicância ela levou à expulsão dos jesuítas do território. Essa expulsão a gente pode explicar ela por 2 principais motivos. O primeiro foi que ele alegou que os jesuítas eles estavam promovendo uma certa resistência dos índios contra a coroa portuguesa. Essa alegação ela levou em 1759 à expulsão dos jesuítas do território e à confiscalização dos bens da Companhia de Jesus do Brasil. Outro motivo que explica muito bem essa expulsão dos jesuítas do território brasileiro é a tentativa do Marquês de Pombal de fazer uma reforma na educação brasileira. Com essa reforma, ele queria que a educação, assim como Portugal, ela seria lógica, prática e centrada nas relações econômicas anglo-portuguesas, que
seria entre a sede portuguesa, que ficava em Portugal, e as demais regiões. Essa reforma pombalina, como eu já disse, ela causou a expulsão dos jesuítas do território, e essa expulsão ela teve um baque muito grande no Brasil, que o Pombal ele pegou toda a educação a ser comandada pelo Estado. Isso levou a sérios problemas na educação brasileira, principalmente da educação indígena. E para o Brasil, essa expulsão ela significou muitas coisas, mas a principal dela é a destruição do único sistema de educação que existia no nosso país. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais políticas para os indígenas no Brasil durante o governo do Marquês de Pombal. O Diretório dos Índios é a principal e mais conhecida delas e foi uma lei elaborada no ano de 1755, mas que só foi tornada pública em 1757 por Dom José I, o rei de Portugal, através de seu ministro, na época, Marquês de Pombal. Essa lei dispunha sobre os aldeamentos indígenas, elevando a condições de vilas ou aldeias que eram administrados por um diretor. Havia uma escola, com um mestre para os meninos e outro para as meninas, sendo proibido o uso de qualquer idioma que não fosse a língua portuguesa. Os indígenas deveriam ter sobrenome português, a nudez foi totalmente proibida, bem como as habitações coletivas e o uso da língua brasileira, que é conhecida como tupi ou língua geral, e a punição da morte a qualquer um que desacatasse. Mas nesse período também a mestiçagem foi bastante estimulada. A política do Marquês de Pombal buscava, assim, incorporar o índio à sociedade dos brancos e transformar em um trabalhador ativo, a fim de assegurar o povoamento e a defesa do território colonial. Mas no ano de 1798, o diretório foi revogado, os índios foram emancipados e equiparados a outros habitantes do Brasil. Quando o Marquês de Pombal assumiu como primeiro-ministro de Portugal, ele não ficou somente responsável pelo Estado, mas também por suas colônias, e isso inclui o Brasil. A Era Pombalina foi como ficou conhecido os 30 anos em que ele esteve à frente da Secretaria de Estado do Reino. As reformas visaram estabelecer o aprofundamento da dominação, a racionalização da produção, o envio de riquezas para Portugal, assim como o monopólio entre Brasil e Portugal. Do ponto de vista administrativo, essas mudanças só começaram com a extinção das capitanias hereditárias e da mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa mudança de capital indicava uma ascensão econômica da região centro-sul sobre a região norte-nordeste. E para tentar resolver esse problema, foram criadas duas companhias que intensificavam a exploração nessas duas regiões. Ao mesmo tempo, em Minas Gerais, era bem intenso a exploração do ouro, e Marquês de Pombal atuava com criação de fiscalização e de taxas a serem pagas pelo interesse de Portugal. Uma dessas foi a criação do quinto, que era todo o ouro deveria ser pago uma taxa de 20% do que foi explorado, e essa taxa era enviada para Portugal. Quando essa taxa era paga parcialmente ou não era paga, ela ficava acumulada. E também foi a criação da derrama, que esses valores, quando acumulados, precisavam ser cobrados, e isso era chamado a derrama. Para receber os valores que estavam pendentes, Portugal chegou a confiscar algumas rendas e algumas propriedades dos devedores. Essas intensas fiscalizações e taxas foram um dos principais motivos para o acontecimento da Inconfidência Mineira. Como a gente já viu muito sobre o Marquês de Pombal, já descobrimos sua história, como ele chegou ao governo, suas principais benfeitorias, sua briga com os jesuítas. Então, como muitos governantes, ao fim da sua carreira, ele tinha conseguido, conquistado, vamos dizer assim, muitas pessoas que eram contra seu governo. Ou seja, ele fez muitos inimigos. Um desses inimigos é o rei Dom José I, que se tornou governante de Portugal. Ele se revoltou completamente contra o Marquês de Pombal. Então, a própria filha
do rei Dom José I, ela tinha uma grande inimizade com o Marquês de Pombal. Quando o rei Dom José I de Portugal ele faleceu, quem chegou ao trono foi sua filha, Dona Maria. Ela já tinha uma certa implicância com o nosso Marquês de Pombal. Então, essa implicância levou que ela retirasse todos os bens e todos os títulos que o Marquês de Pombal tinha, condenou ele a diversos crimes, entre eles peculato e abuso de poder, para os quais a pena total era o exílio. Só que, como o nosso Marquês de Pombal, quando Dona Maria entrou no trono, ele já estava com a saúde muito debilitada, a idade já estava muito avançada, ela perdoou de ir para o exílio. Ele cumpriu sua sentença em sua casa e morreu isolado e em total esquecimento em 1782. Bom, a escravidão no Brasil teve início por volta de 1530, quando os portugueses começaram a implantar as bases para a colonização da América Portuguesa. Porque até então, eles exploravam o pau-brasil, mas era através da mão de obra indígena pelo escambo, que era a troca de serviço por objetos. Mas em 1534, foi implementado o sistema de capitanias hereditárias na colônia, o que fez com que fosse incentivado posteriormente a criação de engenhos para a produção de açúcar, que era um trabalho mais complexo, logo exigia mais mão de obra, mais trabalhadores. Porém, os portugueses viam o trabalho braçal como algo inferior. Então, eles precisavam de uma solução para essa complexidade fácil, barata e acessível. E o que estava disponível para eles? Os indígenas. Então, os indígenas acabaram sendo escravizados. Isso foi muito conturbado na visão deles por vários fatores. Os indígenas, eles estavam tendo dificuldade em estabilidade, porque a cultura de trabalho indígena é diferente do que os portugueses esperavam. Para os indígenas, aquele trabalho que eles estavam exercendo era um trabalho de mulher e eles também não trabalhavam continuamente. Fora que os jesuítas estavam tendo problemas com colonizadores, porque eles não eram a favor da escravização dos indígenas, estava tendo uma alta taxa de mortalidade, porque eles não eram resistentes às doenças trazidas por Portugal, e eles conheciam muito bem o território, então não estava sendo viável para Portugal esses trabalhadores, eles queriam lucrar e não estava sendo lucrativo para eles. Bom, assim, o que aconteceu? Portugal, eles tinham uma relação com os africanos desde o século XV, então ele começou a comprar africanos e escravizá-los, né, o tráfico de pessoas. E assim se deu o trabalho escravizado nas colônias portuguesas. Os africanos se tornaram as principais vítimas da escravização, porque os africanos eram relativamente mais estáveis do que os indígenas. Claro que foi, né, continuou sendo utilizado a mão de obra indígena, porém os africanos aos poucos foram sendo a mão de obra mais utilizada. Tanto na cultura açucareira, quanto posteriormente na mineração. Oi, meu nome é Heitor Moreira, da turma de Agroecologia do 2º ano, e eu vou falar um pouco de como os escravos africanos eram capturados pelos portugueses e de quais regiões da África tinham origem. A escravidão negra começou com o tráfico africano no século XV, por iniciativa dos portugueses. Os portugueses foram para a África para buscarem escravos, porque a produção açucareira no Brasil estava se desenvolvendo bastante e eles necessitavam de mais escravos. A escravidão na África já acontecia há um bom tempo. Aí essa escravidão africana ganhou grande proporção, causando o maior movimento migratório forçado da história. Inicialmente, eram os europeus que capturavam os cativos. Depois de um tempo, eles começaram a obter escravos dos chefes africanos
em troca de armas, cachaças, pólvora, tabacos ou coisas do tipo. Os portugueses instalaram várias feitorias na costa do continente africano. Uma das mais importantes de Portugal foi a instalada em Luanda, na Angola. Vários povos e reinos africanos participavam desse comércio de escravos na África. Os escravizados eram pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas, ou então prisioneiros de guerra. Eles eram pegos no interior do continente africano. Depois de capturados, eles eram levados a fortalezas, presídios e as feitorias instaladas nas regiões litorâneas do continente. Eles ficavam lá presos por até 20 dias. Os historiadores denominam as regiões África Ocidental, África Centro-Ocidental e África Oriental como as regiões africanas que tiveram relações comerciais com os europeus. Oi, meu nome é Júlia e eu tô aqui para falar da forma que os escravos negros eram trazidos para o Brasil. O transporte acontecia nos navios negreiros. Nos navios menores eram transportadas cerca de 500 pessoas e nos maiores cerca de 700 pessoas. E você me pergunta se cabia todas as pessoas no navio. Não cabiam. Normalmente não caberia todas essas pessoas em um navio, mas o que acontecia era que as pessoas, os escravos, eram entulhadas dentro dos navios até não caber mais ninguém dentro. Haviam casos em que tinham cômodos que cabia tranquilamente uma pessoa em pé dentro do navio, que eram divididos em dois. Assim, as pessoas eram colocadas deitadas ou agachadas, todas elas acorrentadas pelos pulsos ou tornozelos. Com toda essa gente, não tinha espaço para fazer as necessidades. Então, se alguém vomitava ou algo do tipo, lá mesmo ficava. Então, essas eram as condições horríveis da viagem transatlântica. Ali se proliferavam diversas doenças como tifo, sarampo, varíola, e por conta disso, os navios eram chamados de tumbeiros, navios tumbeiros, porque eram como tumbas velejando em alto mar. Estima-se que de 15 a 20% das pessoas nos navios morriam antes de chegar na América, dentro dos navios mesmo. E como a viagem em um mar com condições favoráveis à viagem demorava cerca de 35 a 50 dias para chegar na América. Mas se o mar não tivesse em condições favoráveis, a viagem poderia se estender por cerca de 5 a 6 meses. Segundo o IBGE, no continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XIV e meados do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças para o Brasil, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. Nesse mesmo tempo, entre os séculos XIV e meados do século XIX, 12,5 milhões de indivíduos, 26% desses sendo crianças, foram transportados como mercadoria para os povos americanos. Desses 12,5 milhões, 12,5%, que equivale a 1,6 milhões, não sobreviveram à viagem. Como era a vida dos afro-brasileiros e africanos na era colonial? Primeiramente, a era colonial ou Brasil Colônia é o período em que compreende os anos de 1530 a 1822. Esse fato histórico foi iniciado com a primeira expedição realizada por Martins Afonso de Souza no litoral brasileiro. A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem. Em princípio, as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, tendo já a realizada de exploração e dominação do litoral africano, os portugueses buscavam nos negros a mão de obra escrava para ocupar tais postos de trabalho.
Em terras brasileiras, a força de trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela lógica do abuso e da violência. A ação das jornadas de trabalho estabeleceu uma condição de vida extrema, capaz de encurtar radicalmente os anos vividos pelos escravos. Durante a exploração colonial, a mão de obra negra foi amplamente utilizada em atividades como na mineração e atividades agrícolas, que ganharam espaço na economia entre o século XVI e XIX. Já na parte dos africanos, historiadores estimam que ao longo da história da escravidão africana, o Brasil colonial foram trazidos cerca de 4 milhões de africanos. Os escravos eram utilizados nos mais diversos tipos de trabalho, com o maior destaque para sua utilização nos engenhos produtores de açúcar e no centro de mineração, a partir do século XVIII. O regime da escravidão no Brasil impunha aos africanos e aos indígenas também um regime de trabalho exaustivo e desumano. Além disso, os escravos eram mantidos em condições precárias, muitas vezes mal alimentados e vítimas dos mais variados tipos de violência. Isso motivou focos de resistência entre os escravos por meio de sabotagem e principalmente fuga. A escravização dos africanos moldou profundamente a sociedade brasileira. Culturalmente, a presença africana influenciou a cultura brasileira em diversos aspectos, como música, culinária, idioma, etc. Com base nisso, a escravidão colonial foi uma das marcas mais evidentes da colonização portuguesa no Brasil. Nativos e africanos foram sujeitos a regimes de trabalhos forçados. Oi, eu sou o Álvaro e eu vim falar sobre as funções dos escravizados no Brasil. A gente consegue perceber que, primeiramente, os escravizados negros trazidos da África e os indígenas tiveram a sua primeira função na produção do açúcar, né? Desde o plantio da cana-de-açúcar até a purgação da garapa. Eles também estavam ligados a servir os seus senhores, né? Então, assuntos domésticos, como lavar, cozinhar, passar. As amas de leite amamentavam os bebês da senhora para que não houvesse uma tal deformação do corpo. Além de recolher os dejetos da casa, cozinhar, tecer. Eles também tinham que produzir o alimento para a subsistência tanto dos escravos, que comiam pouco, quanto dos senhores. A gente percebe que com o ciclo do ouro e a entrada de mais capital, o surgimento de uma classe média relativamente grande para a época no Brasil, os escravos também diversificaram seu trabalho. Além de fazer todos os trabalhos que eles já faziam no segundo ciclo econômico do Brasil, que é a cana-de-açúcar, no ciclo do ouro eles também trabalhavam na minas, eram vendedores ambulantes, construíam todas as cidades, tudo que precisavam, ajudavam aos seus senhores no tráfico de ouro, eram ferreiros, tecedeiros e outras coisas também. Nisso, alguns conseguiam juntar dinheiro e comprar alforria. A punição é uma das principais maneiras de controlar a escravidão. Com a punição, a gente instaura um medo e terror nos escravos, o que impede que eles se rebelem. Então, aqui tem as principais formas de punição. A chibatada, que era açoitar a pessoa com chicote, mesmo, né? O bacalhau, com a evolução da chibatada, porque o chicote era modificado, ele tinha uma parte dura que ajudava a dar um torque mais forte de força. E na corda que bate no corpo também tem algumas pedrinhas que ajudam a cortar a carne do corpo. Com isso, eles podiam jogar sal nas feridas, colocar o escravo no pelourinho para ser chicoteado, para mostrar quem manda lá, né? E aumentar esse terror. Além de maneiras mais degradáveis, como o tronco, que impossibilitava o escravo de andar para qualquer lado, o que fazia que ele defecasse em si mesmo, além que ele ficasse hidratado, exposto a mosquito ou a desconforto. A máscara de folder, que essa menina infelizmente está usando, que sabe, prende respiração desde que você fale, machuca sua boca. E o libambo, que é uma algema presa ao pescoço, e nela tá fixada uma espécie de uma chave de fenda, que é tipo uma haste cortante, que pega no côncavo da clavícula até a papada do queixo. Assim a pessoa conseguia ficar olhando pra cima, ou senão ela era cortada. Todo esse método eram bem cruéis. Apesar disso tudo, houve muita resistência à escravidão, como a revolta dos malês, a maior que teve, onde escravos muçulmanos se rebelaram contra o seu senhor. Inconfidência Mineira. Em
mineiro, ou que, assim como eu, apenas reside aqui nas Minas Gerais, mas nasceu em outro estado. Você sabe o que foi a chamada Inconfidência Mineira? Sabe quem foi esse homem aqui? Olha, eu não senti tanta firmeza, tá? E se você não sabe, como assim? Tá passando da hora de saber, criatura. Mas calma. Eu sou a Gabriela e eu vou te dar a entender o que foi a Inconfidência Mineira. Mas antes a gente tem que voltar no passado e falar um pouco do contexto histórico. Porque afinal, como todo fato histórico, a gente tem que voltar lá na raiz para entender por que aquilo aconteceu e o que provocou. Então vamos voltar mais especificadamente no século XVIII, quando o sistema colonial mercantilista estava entrando em declínio. Bem, a partir do ano de 1760, foram ocorrendo vários eventos mundiais que encaminharam esse sistema para a decadência, como, por exemplo, a Revolução Industrial. Com o aumento da população inglesa e, consequentemente, europeia, foi ocorrendo também um aumento nas atividades comerciais. No Brasil, por exemplo, nesse mesmo século, aumentou a produção em favor da grande exportação, o que fez com que também fosse caindo esse sistema mercantilista colonial aqui no Brasil. Mas sabe quem não estava nem um pouco feliz com essa ideia? Ele mesmo, Portugal. Então, vamos voltar um pouco no Brasil para entender o que estava acontecendo aqui nesse mesmo período. A Inconfidência Mineira ocorreu no ano de 1789, mesmo ano, inclusive, que a Revolução Francesa. Esse fato mudaria para sempre a história do Brasil. Para entender ele, a gente tem que saber o que estava acontecendo no país na época. Bem, no início do século XVIII, o Brasil estava passando pelo ciclo do ouro, um momento de grande euforia de ouro e metais preciosos descobertos aqui na região e nas redondezas. Bem, o que estava acontecendo? Várias pessoas vieram exportar esse ouro por conta da grande quantidade, o que fez com que a região se desenvolvesse muito. Inclusive, você sabe qual era a cidade de Vila Rica? Conhece? E Ouro Preto? Ah, já sabe, né? Ouro Preto era considerada a cidade mais desenvolvida de toda a América Latina. Olha só. E era Vila Rica, no caso. Mas, diferentemente do que os portugueses pensavam, o ouro ele não é um recurso infinito. Então, o Brasil foi começando a ficar com escassez de ouro dos metais preciosos. Sabe quem não acreditava nessa história? O rei da época, João V. Ele achava que não tinha nada a ver isso aí de ouro acabar, não. As pessoas eram furtando esse ouro. Olha, ele não estava tão errado não, tá? Ocorria muito furto do ouro. As pessoas escondiam na roupa, escravos escondiam no cabelo. Bem, era muito ouro, então as pessoas ficavam um pouco gananciosas. Mas, consequentemente também, o ouro estava acabando, estava tendo muita exploração. E como eu falei, o ouro não é um recurso infinito, não é? Mas assim, como o João V não acreditava nessa história, ele começou a mudar as suas formas de impostos para punir as pessoas. Com essa mudança para Minas Gerais nos impostos mais rígidos, foi trocada o quinto, que era a forma de imposto, onde o indivíduo tinha que dar 20% do seu ouro possuído para a coroa, pela captação, que era imposta uma quantidade fixa de dinheiro que Minas Gerais tinha que pagar para a coroa. Essa quantidade foi estipulada de mínimo 100 arrobas por ano. E aí, até o ano de 1766, Minas Gerais conseguiu pagar de boa essa quantia, por conta da sua riqueza. Porém, com a escassez do ouro, foi se tornando mais e mais difícil de pagar essa quantia. Foi aí que começaram a surgir boatos e burburinhos de uma possível derrama. Sabe o que é derrama? Calma que eu vou te explicar. A derrama, basicamente, era quando a coroa podia não bater, mas invadir a sua casa, sem mais nem menos. Por quê? Porque podia pegar tudo que era seu. Afinal, você não tinha pagado os impostos. Então, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Não é nada seu. Eu posso pegar tudo que é seu porque você não pagou meus impostos. Então, o que é seu é meu agora, de direito. Então, essa era a derrama temida pelos residentes de Minas Gerais, os mineiros. Então, o que aconteceu? Minas Gerais, é importante falar que Minas Gerais era um lugar que abrigava muitas pessoas do alto nível, do alto escalão. Intelectuais, militares, de classe média alta. E essas pessoas não ficaram nada felizes com esse boato de derrama, não. Então foram surgindo reuniões secretas pelo Estado para tentar contornar essa situação. E também eles estavam estipulando e querendo fazer com que Minas Gerais se tornasse um estado com E maiúsculo, independente dos outros estados, e fizeram até a bandeira de Minas Gerais. E aí, a coroa enviou o Visconde de Barbacena com ordens expressas para governar e também para declarar a derrama aqui em Minas Gerais. Foi aí, meus amigos, que começaram os burburinhos e os primeiros resquícios da chamada Inconfidência Mineira. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda.
eu vou falar um pouquinho mais sobre o desenrolar da história da Inconfidência e os principais personagens. Bom, após a chegada de Visconde de Barbacena em Minas Gerais, com ordens expressas de decretar a derrama, os Inconfidentes se formaram. Eles eram 12 ao todo, todos de elite econômica e intelectual, e eles se uniram pela essa vontade de ter um país independente da coroa portuguesa. Entre todos os Inconfidentes, um se destacou por nunca negar o movimento. Esse cara, ele era o José da Silva Xavier, quem tá passando aqui na tela agora, inclusive muito parecido com alguém que vocês conhecem, que ele participou do movimento porque, além de ser um defensor dos ideais feministas, a gestão do Visconde de Barbacena prejudicou ele muito, porque ele foi destituído do comando da cavalaria que fiscalizava uma importante estrada na região. Mas, afinal, quem foi Tiradentes? O Tiradentes, ele era uma pessoa normal, um dentista que serviu ao exército e que tentou conquistar a independência do seu estado e acabou falhando miseravelmente. Mas o importante saber sobre a figura de Tiradentes é que quando os militares proclamaram a República em 1889 e deram o golpe, eles ressuscitaram essa figura de Tiradentes como se ele fosse um herói nacional. Tem inclusive essa foto aqui de Tiradentes que meio que compara ele a Jesus Cristo. Os militares queriam alguém que não só desse legitimidade para os ideais republicanos, como que fossem semelhantes a eles. E o Tiradentes era exatamente isso. Ele era um defensor dos ideais republicanos, iluministas, e um ex-militar, que eram exatamente o que eles queriam. Bom, ele foi tão heroizado que ele tem um feriado só para ele, que é dia 21 de abril, o Brasil inteiro para. É importante ressaltar também que na Inconfidência Mineira só ele foi condenado, só ele morreu. Os outros Inconfidentes eles foram mandados para outros países e sofreram a pena lá. Bom, a Inconfidência Mineira ela foi um movimento separatista muito mais grande do que os outros, como, por exemplo, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana acabou com todo mundo sendo morto pelo Estado e na Inconfidência Mineira não. Na Inconfidência Mineira só o Tiradentes foi morto. E outros principais participantes foram o Tomás de Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o padre Carlos Correia de Toledo, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o outro coronel, o José Silvério dos Reis, que a Júlia vai falar mais um pouco sobre, que foi o delator. Eu sou a Júlia e eu vou falar para vocês como foi o fim da Inconfidência Mineira. Bom, as reuniões secretas que divulgavam e organizavam os princípios do movimento de tentativa de independência de Portugal estenderam-se por anos. Porém, antes mesmo de ter sido colocada em vigor, denúncias levaram ao conhecimento da coroa que a conspiração acontecia. Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias da conspiração em curso em Minas Gerais. Só que a mais importante veio de um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, esse aqui, conhecido também como traidor. Então, caso alguém te chame por esse nome, pode ter certeza que é uma ofensa. Joaquim era fazendeiro e possuía minas e também participava da conspiração. Só que ele tinha altas dívidas com a coroa e ele pensava que, ao delatar o movimento, todas essas suas dívidas seriam perdoadas. Mas não foi bem assim que aconteceu. Joaquim contou muitos detalhes sobre o movimento, o que fez com que Visconde agisse rapidamente, cancelando a derrama e desse início às prisões e aos interrogatórios. Então, no dia 18 de maio de 1789, a notícia de que o movimento tinha sido denunciado e que todos os participantes estavam em perigo se espalhou completamente. O julgamento dos presos durou 3 anos e eles foram condenados como inconfidentes. Você sabe o que significa? Significa falta de fidelidade ao rei. Então, a sentença saiu só em abril de 1792 e as penas foram diversas, como a expulsão da colônia e o envio para a África, que é o degredo, a prisão perpétua, a morte por enforcamento. Morte por enforcamento, chegamos em um ponto bem importante. Todos que tiveram essa pena foram perdoados pela rainha Dona Maria, exceto uma pessoa, o Joaquim José da Silva Xavier. Esse aqui, sim, o Tiradentes. Tiradentes foi considerado o mais fiel dos Inconfidentes. Tanto é que quando ele foi preso, ele estava no Rio de Janeiro fazendo a divulgação do movimento que supostamente ocorreria.
E quando ele foi interrogado, ele não negou a hora nenhuma todos os seus preceitos sobre o movimento e ele também assumiu sozinho ser o líder do movimento, sendo que não era. Então, a morte dele foi muito dura e aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Ele foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua morte foi usada para intimidar todos que pensassem em conspirar contra a coroa portuguesa. E assim se encerra a Inconfidência Mineira. Conjuração Baiana. Oi, meu nome é Maria Madalena, eu sou aluna em agroecologia no IFTM e hoje eu vou falar um pouco sobre a Conjuração Baiana e seu contexto histórico. Bom, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, na Bahia, em 1778. Tinha como principal objetivo separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Ela é também conhecida como Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, como eu já falei antes, porque os seus principais líderes eram os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana ela foi resultado das insatisfações das elites com o governo metropolitano, que prejudicava as atividades econômicas dessas classes. Além disso, na cidade de Salvador, no final do século XVIII, a fome era um problema que afetava a qualidade de vida de todo mundo no geral. A falta de alimentos fazia com que os produtos disponíveis no mercado fossem vendidos a preços altíssimos e alguns itens, como por exemplo a carne, eles nem chegavam a... eles estavam excluídos da mesa da população. Então, poucas pessoas tinham acesso à carne e outros alimentos também. Essa situação ela havia contribuído para que diferentes revoltas acontecessem em Salvador durante esse período ali, até antes da Conjuração Baiana. O historiador Boris Fausto, ele destaca um evento que ocorreu em 1778, que foi quando escravos do general comandante de Salvador foram atacados por uma multidão de famintos e tiveram a carga de carne totalmente roubada. A Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, ela teve sim inspirações nos ideais iluministas que eram propagados naquele período. Durante o processo de investigação desse movimento pelas autoridades, foram encontradas obras de autores iluministas em posse dos principais envolvidos. Além disso, devido ao seu caráter popular, a Conjuração Baiana, tá meio claro que se inspirou em eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Matheus e eu vim falar um pouco para vocês sobre os personagens históricos da Conjuração Baiana. Eu vou começar falando sobre os principais líderes. Foram 4 homens que ficaram à frente de tudo, que compactuavam com tudo aquilo que era falado, que ficaram à frente, que organizaram. Então, os principais eram 4 homens negros, mulatos, pardos, é importante a gente destacar isso. Agora eu vou falar um pouco de cada um. De começo se destaca o João de Deus Nascimento e o Manuel Faustino dos Santos. Eram 2 alfaiates, por causa deles também, tinha muitos alfaiates participando da Conjuração Baiana. Por isso também é conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Esses 2 eram alfaiates e passaram a frequentar as reuniões secretas, onde eram discutidos os ideais da Revolução Francesa e sua possível aplicação na sociedade brasileira. Temos também o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado baiano, que acabou se afastando dos seus companheiros de caserna e também começou a participar das mesmas reuniões secretas e começou a compactuar com aquilo e ficar à frente de tudo, que nem os outros 2. E por fim temos o Lucas Dantas Amorim Torres. Era um marceneiro que veio a se tornar militar posteriormente e foi... de acordo com alguns sites,
foi o principal líder e a pessoa que ficou à frente do movimento, tendo inclusive uma maior consistência ideológica entre os outros citados. Bom, esses quatro que eu falei eram os principais líderes, as pessoas que ficaram à frente, e todos foram condenados à morte e enforcados pelo crime de lesa majestade, que é basicamente o traidor da coroa, aquela pessoa que insulta a coroa, mancha a imagem dela publicamente. E seus corpos foram esquartejados e expostos em praça pública. Isso em 8 de setembro de 1799. A maçonaria exerceu forte influência na Conjuração Baiana, pois os ideais políticos da Revolução Francesa chegavam ao Brasil também por meio desse grupo, dos encontros da maçonaria. E a primeira loja maçônica na Bahia foram os Cavaleiros da Luz, que contava com a participação de diversos intelectuais que se envolveram na Conjuração Baiana. Entre eles, eu vou falar agora os principais, os importantes. É muito importante a gente falar sobre o Cipriano Barata, que foi um cirurgião, filósofo e um político brasileiro. Ele foi um ativo propagandista do movimento, atuando principalmente entre a população mais humilde e junto aos escravos, sendo responsável pela confecção de panfletos que eram distribuídos e colados nas portas das igrejas de Salvador. Ele foi preso e libertado em 1799 pela falta de provas. Também participava dos encontros o José da Silva Lisboa, que era um economista e um político brasileiro, que futuramente veio se tornar Visconde de Cairu. Além dele, participavam também o João Ladislau de Figueiredo, que era um farmacêutico, o padre Francisco Agostinho Gomes, um professor de latim chamado Francisco Barreto, e o tenente Hermógene Pantoja. Então, esses eram os principais intelectuais que se reuniam para discutir tudo que tinha que ser discutido sobre os ideais da Revolução Francesa nos encontros da maçonaria. Por fim, eu vou falar agora sobre Fernando José de Portugal e Castro. Ele foi o governador da Bahia quando ocorreu a Conjuração Baiana e foi parcialmente responsável pela fome que passou a assolar a cidade, e junto com a presença dos escravos, ali se criou uma conjuntura ideal para a Conjuração Baiana. Então, foi meio que por causa dele. Também ele ordenou a identificação dos envolvidos em 1798 e foram presas 47 pessoas, a maioria mulato, das quais 9 eram escravos. Tudo por causa do mandato dele. Esses foram os principais personagens históricos e muito obrigado. Eu sou aluna e vou falar sobre a Conjuração Baiana. Bom, a Conjuração Baiana foi uma revolta que tinha como objetivo surpreender o governo português. A revolta que pretendia declarar a independência e se separar de Portugal, que acabou não dando certo e infelizmente foi um grande fracasso. E esse fracasso se deu, infelizmente, por delação. Muitas pessoas começaram a denunciar, começaram a delatar para o governo português que conseguiam acabar com o movimento. A distribuição de panfletos com palavras de ordem levou as autoridades a agir prontamente e reprimir as manifestações. Alguns membros foram presos e forçados a delatar o restante dos participantes. O governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, que os conspiradores iriam se reunir no dia 25 de agosto no campo de Dique. A ação do governo foi rápida e o coronel Teutônio de Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Diante dessa aproximação das tropas do governo, alguns conseguiram fugir. Reprimida a rebelião, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. Foram presas no total 49 pessoas, dentre elas mulheres, 9 escravizados e outros homens livres, que exerciam profissões como alfaiates, barbeiros, soldados, bordadores e pequenos comerciantes. Os principais envolvidos foram julgados e condenados à morte. E no dia 8 de novembro de 1799, 1 ano e 2 meses depois do acontecimento, os acusados foram declarados e culpados por traição.
Dessa maneira, receberam pena de morte por enforcamento e depois esquartejados. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Os corpos foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador para servir de exemplo a possíveis subdiversos. Os intelectuais da maçonaria que participaram da conjuração receberam penas mais brandas ou foram absolvidos. Bom, mas apesar do seu terrível desfecho, a conjuração baiana influenciou outros movimentos, como a independência em 1822, a revolta dos mares em 1875 e a abolição da escravatura em 1888. Oi, tudo bem? Eu sou Giovana Amaral e hoje eu vou falar sobre por que a família real portuguesa resolveu se transferir para o Brasil. Bom, desde 1804, Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês, ele expandiu seu território e a ideologia da Revolução Francesa através de guerras. Só que um país que se mantinha muito firme e ele realmente ele estava muito resistente era a Inglaterra, o que deixava Napoleão muito descontente e por isso, em 1806, ele decretou o bloqueio continental, que impedia os outros países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Só que isso não afetou a Inglaterra, afetou os países que faziam comércio com ela, como Portugal, que dependiam dela para sobreviver de comércio. Portanto, Portugal não aderiu ao bloqueio continental e, por causa da sua longa aliança com a Inglaterra, o que deixou Napoleão mais descontente ainda, resolvendo atacar a Inglaterra. Só que o que Napoleão não sabia é que, em 22 de outubro de 1807, o rei Jorge III da Inglaterra e o príncipe regente Dom João de Portugal, eles estavam assinando uma convenção secreta que transferia a sede do reino de Portugal para o Brasil. E também nessa convenção decretava-se que a Inglaterra daria apoio militar para Portugal e que só reconheceria Dom João como o legítimo herdeiro do trono de Portugal. E em troca, o governo português ele comprometeu a assinar um tratado com a Inglaterra, um tratado comercial com a Inglaterra, quando se instalasse no Brasil. Só que nessa mesma época, Bonaparte e a Espanha também estavam assinando um tratado, que era o Tratado de Fontainebleau, eu acho que é assim que fala, que permitia que os franceses atravessassem a Espanha para invadir Portugal, e com isso os espanhóis poderiam pegar uma parte do território português quando fosse invadido e ocupado pelos franceses. E como Dom João se negava a cumprir as ordens de Napoleão, Bonaparte decretou que ele iria ocupar o território português em novembro de 1807. E por isso, o príncipe regente, ou seja, Dom João, ele determinou que toda a família real, a corte, os ministros e os empregados seriam transferidos para o Brasil. E esse número chega a cerca de 15 mil pessoas, só que esses números são estudados hoje em dia, porque muitos historiadores acreditam que esse número está meio deturpado e um pouco exagerado. Oi, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar um pouco da vinda e de como foi a chegada da família real ao Brasil. Então vamos lá, pessoal. Eles saíram de Portugal às pressas em novembro de 1807 para fugirem da invasão ordenada por Napoleão. E assim, foi toda a família real portuguesa e a corte também, eles vieram para o Brasil, totalizando mais ou menos 15 mil pessoas, mas, de acordo com alguns historiadores, esse número é um pouco extrapolado, assim. Tipo, não foi muito bem assim, não, 15 mil pessoas, de acordo com alguns historiadores, mas não se sabe assim. E para que essa viagem acontecesse, foi necessária uma frota bem completa, uma frota bem grande, né? E assim, foi composta por muitos navios, assim, navios portugueses de vários tipos, por exemplo, foram 8 naus, 3 fragatas, 3 brigs, 2 escunas e mais 4 navios, né, que eram da Força Britânica, que estavam fazendo a segurança da frota portuguesa. Mas assim, gente, é justificável um número muito grande assim de navios, uma frota tão grande, porque, além de tudo, eles estavam transportando alguns bens materiais da família real, como obras de arte, dinheiro, móveis e algumas obras literárias da Real Biblioteca Portuguesa. E assim, pessoal, essa viagem durou 54 dias, mais ou menos, e nesses 54 dias de viagem, a família real sofreu um pouco, né, tadinho deles. Eles se alimentavam, na maioria das vezes, com pães, que geralmente estavam podres e cheios de insetos, né,
E também lá não tinha banheiro, por exemplo, eles tinham que usar cloacas, que eram umas pranchas de madeira, com tipo, buraco assim, que eles ficavam tipo na murada do navio, e aí tipo, era um pouco complicado assim, usar a situação, né, porque era uma onda grande assim, meio, coitado deles, né, não, tristeza. E aí também, gente, nos navios havia muitas pragas, por exemplo, rato, piolho, por exemplo, a princesa Carlota Joaquina, o navio que ela tava, foi infestado por piolho, e aí ela teve que meio que raspar, todas as mulheres teve que raspar a cabeça e untar a cabeça com banho de porco, por exemplo. Tirando outros fatores também, porque, por exemplo, muitas pessoas viajaram com a roupa do corpo, porque não podia levar muita coisa. Os navios eram super lotados em algumas partes, então, tipo assim, era bem precário, assim, porque foi uma coisa bem às pressas. Tirando que alguns bens e algumas pessoas ficaram para trás, lá em Portugal, porque, como eu disse, foi bem repentino, assim. Por exemplo, a prataria portuguesa ficou para trás, alguns membros da corte ficaram lá em Portugal. Tudo complicou um pouco quando eles chegaram no Equador, né, mais ou menos perto da Ilha da Madeira ali, porque por causa da tempestade, eles sofreram algumas dificuldades na navegação e os navios se separaram. E por isso eles chegaram, né, em Salvador em 22 de janeiro de 1888. Né, foram recebidos por muitas festas na capital baiana e lá eles permaneceram por um mês. Enquanto Dom João estava lá em Salvador, ele abriu os portos para as nações amigas e inaugurou a Escola de Cirurgia de Salvador. Oi, eu sou a Júlia e vou falar sobre os membros da família real e como foi a recepção deles. Pode-se dizer que a família real brasileira teve começo com Dom João VI, príncipe regente de Portugal. Dom João nasceu em 13 de maio de 1767, durante o reinado de seu avô, Dom José I de Portugal. Foi o segundo filho de Dona Maria e Dom Pedro. Tinha 10 anos quando o avô morreu e sua mãe ascendeu ao trono como Maria I de Portugal. Seu irmão, Dom José, era primogênito e herdeiro do trono, mas morreu em 1788, fazendo com que João ascendesse a posição de herdeiro da coroa. Em 1785, seu casamento foi arranjado com a Dona Carlota Joaquina, filha do futuro rei Carlos IV da Espanha, e com ela ele teve 9 filhos. Dom Francisco Antônio, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Francisca, Dona Isabel Maria, Dom Miguel, Dona Ana de Jesus, Dona Maria da Assunção e Dom Pedro, futuro imperador do Brasil. Ele assumiu a regência quando sua mãe, a Dona Maria I de Portugal, foi declarada mentalmente incapaz. Em 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou ao Brasil com toda a família real, seus ministros e empregados, além de títulos de poder que eles possuíam, móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. Quando chegaram em Salvador, para permitir que a nobreza se recompusesse depois da jornada, o desembarque foi adiantado para o dia seguinte, quando foram recebidos festivamente em meio a uma procissão, sinos e a celebração de um Te-Deum na catedral. Nos dias seguintes, o príncipe recebeu todos os que o quiseram homenagear, prestando-se ao cerimonial do beijamão e concedendo várias mercês, além de assinar o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. A família imperial brasileira, de fato, tem início com o matrimônio de Pedro de Alcântara de Bragança, até então príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e príncipe regente do Brasil, representando seu pai, Dom João VI, com a arquiduquesa Leopoldina em 1817. O casal teve 7 filhos: Dona Maria, Dom Miguel, Dom João Carlos, Dona Januária, Dona Paula, Dona Francisca e o futuro imperador Dom Pedro II. Pedro foi incapaz de lidar com os problemas simultâneos do Brasil e Portugal e, por fim, acabou abdicando do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 em favor do seu filho mais novo, Pedro II. E ele partiu para a Europa para lutar por sua filha Maria II, cujo trono de Portugal fora usurpado pelo seu irmão, Miguel I. Sendo o único filho legítimo do sexo masculino de Dom Pedro I a sobreviver à infância, o Dom Pedro II foi aclamado, coroado e consagrado em 18 de julho de 1841. Em 30 de maio de 1843, Dom Pedro II se casou com Teresa Cristina, com quem teve Afonso Pedro, Dona Leopoldina, a Princesa Isabel e Pedro Afonso. Ambos os meninos morreram na infância, levando Isabel a se tornar sua herdeira. A Casa Imperial do Brasil foi soberana de 1822, quando ocorreu a independência do Brasil, até 1889, quando a proclamação da República do Brasil derrubou a monarquia e depois o imperador Pedro II. Oi, eu sou Pedro Magalhães e vou falar um pouco sobre a chegada da família real nas suas principais mudanças. Bom, com a transferência da família real e sua comitiva contribuiu para algumas mudanças no Brasil e no Rio de Janeiro. Ocorreu alguma abertura dos portos, claro, fazendo com que todas as nações amigas de Portugal pudessem comercializar com o Brasil. Num primeiro momento, isso teria significado o comércio com a Inglaterra. Mas, por sua vez, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal e foram realizados melhoramentos e levantamentos dos novos edifícios e que acabaram ficando melhores, né? Vamos guardar.
O mesmo ocorreu com o imobiliário e a moda. Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, como chegaram chapeleiros, modistas, cabeleireiros. Fizeram uma mudança geral, tanto na roupas e nos vestimentos, no caso, né? E nos cabelos, tudo. Bom, o Dom João VI, ele abriu a imprensa régia, que foi onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. E também foram criadas algumas instituições devido ao mandato do Dom João VI. Uma delas foi a Real Academia Militar, que foi em 1810, o Jardim Botânico, que foi em 1808, a Real Fábrica de Pólvora, 1808, Banco do Brasil, no mesmo ano, o Laboratório Químico Prático, de 1812, e eu também queria ressaltar a abertura do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Também teve a fundação da Academia de Belas Artes, que foi uma escola superior na arte fundada do Rio de Janeiro, e foi mandada por Dom João VI também. Bom, agora saindo um pouquinho das mudanças, eu vou falar um pouquinho que foi pedido no trabalho, que os problemas da chegada deles. Mas não foram encontrados muitos problemas, que no caso foi o estranhamento do clima tropical do Brasil e o choque cultural. E é isso. Oi, meu nome é Daniela e eu vou estar falando um pouco sobre a gestão de Dom João VI aqui no Brasil. Dom João VI era príncipe regente de Portugal, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e depois de 1825 foi nomeado rei de Portugal. Ele era filho de Dona Maria I e do rei Dom Pedro III, e por motivos de doença de Dona Maria, sua mãe, ele foi nomeado príncipe regente em 1792, pois ela foi considerada incapaz de governar. Depois do falecimento dela, ele foi aclamado rei em 1818 no Brasil. Os principais pontos da gestão dele aqui no país foram que ele revogou o decreto que proibia a instalação de manufaturas no país, incentivou a importação de matérias-primas e também autorizou a construção de faculdades de medicinas e museus de biblioteca no Rio de Janeiro. Essas medidas elas possibilitaram um grande avanço intelectual na colônia. Outra coisa também é que o Brasil recebeu muitos imigrantes e fez com que a população do Rio de Janeiro dobrasse de 50 mil habitantes para 100 mil habitantes naquela época. E Dom João VI também permitiu a criação de tipografias no Brasil, que foi quando surgiu o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Mesmo que as publicações dos jornais naquela época, elas eram censuradas, então notícias contra o governo e contra o catolicismo, elas não eram permitidas. Enfatizando agora o Pacto Colonial, que foi uma das principais medidas que ele tomou, teve a abertura dos portos, que aconteceu no dia 28 de janeiro de 1808 por um decreto real emitido pelo príncipe regente Dom João VI, e nesse decreto ele determinou a abertura dos portos para as nações amigas de Portugal. Então encerrou séculos de existência do Pacto Colonial. A abertura dos portos, ela possibilitou que o mercado brasileiro fosse tomado por mercadorias inglesas, então tinha mercadoria inglesa em tudo quanto é lado aqui. Agora tem um documentário. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zarpar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para a corte por ordem minha, e Portugal está nas mãos dos franceses, sabe-se lá até quando. Eis aqui um memorial, Alteza, em nome do comércio baiano, suplicando a Vossa Alteza a liberação dos navios para outros países. Portugal proibia às colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano e, em 28 de janeiro, decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inevitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a Carta Régia abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Outro fato também é que muita gente se pergunta por que o Brasil foi alçado à condição de vice-reino. Então, até 1815, o Brasil ele foi uma colônia de Portugal. Mas daquele ano em diante, até 1822, que foi quando seria proclamada a República, passamos a carregar o título de Reino Unido a Portugal e Algarves. E essa mudança teve ligação com a mudança da corte lusitana para o Brasil e ao Congresso de Viena. Com a chegada da família real no Brasil, criou uma situação invertida, porque o príncipe regente de Portugal, que é Dom João VI, reinava sobre os domínios lusitanos, não mais a partir da metrópole, mas sim da colônia. Porém, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Dom João passou a atender pelo título de Príncipe Regente de Portugal, Brasil e Algarves, daquém da Além-Mar, em África, Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. E durante o Congresso de Viena, a família real portuguesa estava no Brasil numa situação política estranha, porque Dom João VI governava o reino a partir de uma colônia, só que ele não estava formalmente dentro do reino, mas sim uma possessão além-mar de Portugal. Então, os princípios adotados pelo Congresso de Viena, a Casa de Bragança, que reinava em Portugal antes da invasão napoleônica, seria restaurada.
E só que Dom João de Bragança, né, Dom João VI, ele estava no Brasil, não em Portugal. E o Brasil era só uma colônia, não tendo o mesmo status políticos do que um reino. Então a saída encontrada para resolver o problema foi levar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, seguindo o exemplo do modelo inglês da Grã-Bretanha. E a grande contradição era que o novo reino tinha 2 centros políticos, que era Lisboa, capital de Portugal, e o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, onde o príncipe regente Dom João estava. E essa condição, ela se arrastou por mais alguns anos, quando eclodiu na Europa a Revolução Constitucionalista de 1820. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI, que naquela altura já tinha sido proclamado rei, depois da morte da rainha-mãe, Dona Maria I, retornou à Europa em 1821. Em seu lugar, ele deixou o príncipe herdeiro, Pedro de Alcântara de Bragança Bourbon, na condição de príncipe regente. Mas, por causa da evolução da crise política, no ano seguinte, ele proclamou a independência da maior colônia portuguesa, que era o Brasil. Então, o príncipe regente tornou, assim, Dom Pedro I, imperador do Brasil. Enfatizando agora um pouco das missões artísticas que ocorreram no país naquela época, ficou conhecida como Missões Artísticas Francesa e ainda foi a vinda de artistas franceses para o território antes da independência no século XIX. Teve o objetivo de iniciar uma formação acadêmica em belas artes. O contexto foi marcado pela chegada da família real ao Rio de Janeiro e, com isso, muitas transformações passaram a ocorrer para adequar a cidade à chegada da corte. Então, dentre esses incentivos, teve a chegada da Missão Artística Francesa. Os artistas chegaram aqui dia 26 de março de 1816. Durante o reinado de Dom João VI, o grupo era liderado por Joaquim Le Breton, e é preciso levar em consideração que a França tinha passado por um movimento revolucionário, então os artistas não sofriam o mesmo reconhecimento que eles tinham antes, e por isso eles começaram a viajar ao mundo para procurar esses incentivos e prestígios. Carlota Joaquina e Dom João têm um novo desafio: assumir o papel de rei e rainha. Em meio aos rituais fúnebres, chega da França um navio carregado de pintores e arquitetos. São artistas que serviam a Napoleão e agora pedem asilo ao rei do Brasil. Essas malas são suas, Debré. Dom Araújo, ministro e conselheiro do rei, achou que era uma boa oportunidade para afrancesar a corte. E vem bem a calhar com os planos da coroa em criar uma escola real de ciências, artes e ofícios. Ora, o pleno desenvolvimento de um reino depende também do estudo das belas artes, com aplicação nos ofícios mecânicos. Eram artistas com habilidades diversas, liderados por Joaquim Le Breton, o arquiteto Grandjean de Montigny, os pintores Debré e Tonet, os escultores Irmãos Ferrez e muitos outros. Fazem retratos, medalhas, prédios e monumentos que embelezam a capital do reino, o Rio de Janeiro. Mas a academia, aprovada em decreto, custa a sair do papel. Faz 5 anos que chegamos e até agora nada. Tonet. E esse novo diretor português que nomearam para a academia? Debré, você acredita que eu ainda não consegui falar com ele? Mas ele já fala mal de nós para todo mundo. Nem na corte de Napoleão passávamos por isso, Montigny. Depois de muita rivalidade entre portugueses e franceses, a Academia Imperial de Belas Artes é inaugurada em 1826, quando Dom João não estava mais no Brasil. Debré inovou, pois não pintou apenas a nobreza, retratou também os escravos, os índios e os populares daquele período, fazendo um verdadeiro registro do cotidiano do país em que ele viveu 16 anos. Quando eu cheguei, confesso, fiquei espantado. Pensa que foi fácil lidar com uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumado? Eu que pintava no estilo neoclássico, o ideal grego de perfeição, tive dificuldade com a luz dos trópicos. Depois fui me acostumando, creio que movido pela curiosidade. Curiosidade pelo exotismo das paisagens, pela diversidade dos hábitos e costumes deste povo. Foi a viagem mais pitoresca que fiz em minha vida. Agora falando sobre a Revolução Pernambucana, que também foi outro fato importante, é que a Revolução Pernambucana ela foi resultado das insatisfações locais que existiam havia um certo tempo, mas aumentaram com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso ocorreu em 1807 e 1808 por causa da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. O descontentamento com a presença da corte portuguesa no Brasil foi explicado pelo aumento dos impostos que foi realizado para manter os luxos da família real portuguesa e também para financiar as campanhas militares que eram travadas na Cisplatina. E também, rei Dom João VI também tinha nomeado portugueses a cargos públicos importantes, principalmente no exército, que prejudicou as elites locais. É isso. Mulher, estamos feitos. Com a vinda do príncipe, vou me tornar fornecedor da Casa Real. Espero que o príncipe seja melhor pagador que o vice-rei. Ora, se não pagar, serei credor da coroa, o que não é de se desprezar. Nossa posição social vai mudar para melhor. Você será convidada para os bailes da corte, seremos barões, viscondes, marqueses. Eu, marquesa?
Portuguesa. Pagando ou não, mal posso esperar para fazer favores ao príncipe. O senhor tem 24 horas para deixar sua casa para dar abrigo aos membros da comitiva do príncipe real. Assim se resolvia o problema de encontrar habitação para os milhares de portugueses recém-chegados. Olha lá, mais uma propriedade real. Não, é prédio roubado. Que nada, ponha-se na rua. O Porto do Rio de Janeiro não estava preparado para receber de um dia para o outro navios do mundo inteiro. Quanto movimento! Não para de chegar e sair navio. É que agora os navios de Londres, África, Oriente e até da Oceania vêm para o Brasil sem precisar passar por Lisboa. As mercadorias estrangeiras estão a preço de banana. E o preço da banana foi para as nuvens. É a lei da oferta. Os navios que partem querem encher os porões com produtos do Brasil. Falta açúcar, banana, fumo, café e o preço aumenta. Os aluguéis também subiram. Pudera, o rio está entupido de gente e não para de chegar a Portugal. E eu que achava que com a vinda da corte viveria que nem rei. Os produtos brasileiros estão caros e os importados não nos servem. O que eu vou fazer com patins de gelo? Vou transformá-lo em maçaneta de porta? O Brasil é mais da Inglaterra do que dos portugueses. E o povo brasileiro, como é que fica? Oi, eu sou a Fernanda e eu vou estar falando um pouquinho sobre a Revolução Liberal do Porto, que, como a gente sabe, foi um movimento em Portugal que deu origem aí à independência do Brasil. Falando um pouquinho sobre o contexto do que estava acontecendo, Dom João, ele era o príncipe regente de Portugal. E aí tava rolando uma briga lá com Napoleão Bonaparte para Portugal desistir das relações comerciais com a Inglaterra, e ele falou, ou você rompe, ou então eu vou invadir o seu reino. Com isso, Dom João resolveu continuar com as relações, e não ele resolveu continuar com as relações, Napoleão, obviamente, cumpriu sua parte no acordo e invadiu Portugal com as tropas francesas. No ele invadiu Portugal com as tropas francesas, o Dom João VI resolveu fugir com a sua família para o Brasil. E aí, assim que ele chegou, ele já tomou uma série de medidas para dar uma certa autonomia no Brasil. E aí, o Pacto Colonial foi uma dessas decisões que foram tomadas por ele. E o Pacto Colonial, ele foi rompido e aí deu origem à abertura dos portos às nações amigas. E então a gente também sabe que as decisões do reino português eram emitidas do Rio de Janeiro e não mais em Lisboa, porque o príncipe regente estava no Brasil, não faz mais sentido que todas as decisões sejam tomadas aqui, ao invés de Portugal, onde não tinha um príncipe regente ou um rei lá para lidar com aquilo. Nesse meio tempo, Portugal estava sendo tomada pelas tropas napoleônicas até mais ou menos 1810, quando os ingleses conseguiram derrotar as tropas napoleônicas, e aí o reino português ficou sob comando da Inglaterra, enquanto Dom João ainda permanecia no Brasil, o que foi uma medida do monarca que beneficiou o Brasil, porém não beneficiou em nada Portugal, o que deixou eles bastante chateados com isso. E aí, sem o monopólio comercial com os portugueses, com os brasileiros, os portugueses entraram numa grave crise econômica. E para reverter esse estrago, eles decidiram que apenas voltar a recolonizar o Brasil serviria. Eles tinham que recolonizar o Brasil de qualquer jeito para saírem daquela crise econômica. E para isso também, Dom João deveria voltar para a capital, para Portugal, né? E aí, com isso, começou um levante militar na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820. E aí o reino português não tinha mais uma liderança, porque o rei estava no Brasil desde 1800 e tanto. E aí os militares formaram uma junta provisorial do governo supremo do reino para lidar com todas as situações que estavam rolando ali no reino. Com isso, os participantes desse levante eram contrários à monarquia. Eles não queriam monarquia absolutista e eles pretendiam fazer reformas políticas que diminuíssem o poder do rei. E para eles mantessem a colonização do Brasil. Então eles queriam diminuir o poder do rei, que ainda continuasse ali, mas não tanto. E também queriam continuar com o Brasil sendo a colônia deles. E aí a Revolução Liberal do Porto logo se espalhou por Portugal, já virou uma febre, que contava com o apoio da nobreza, do clero e do exército português. Em setembro de 1820, o movimento chegou à capital Lisboa, formando um governo interino que convocou a Assembleia Constituinte, que ia trazer uma nova Constituição para Portugal. E aí a gente começou com as consequências da Revolução Liberal dos Portos. O que foram essas consequências? A força da Revolução Liberal do Porto mostrou para Dom João que, caso ele continuasse no Brasil, ele ia perder o reino português. Isso era claro. Era claro que nem o sol.
E aí, para se manter como rei do Portugal, ele decidiu ir voltar para Portugal, porém ele deixou seu filho, Dom Pedro I, no Brasil. Então ele estava lá em Portugal, enquanto esse seu filho estava aqui. E ele até teve uma frase bem marcante dele que falou: Pedro, o Brasil brevemente se separará de Portugal. Se assim for, põe a coroa sobre a tua cabeça, assim que algum aventureiro lance a mão dela. Antes que algum aventureiro lance a mão nela. Reassumindo o trono português, o Dom João VI foi obrigado a jurar fidelidade à Constituição recém-promulgada em 1º de outubro de 1822. Com isso, não apenas o retorno do monarca para Portugal e sua submissão à coroa, a permanência, eles achavam que só isso não bastava. O Dom João não podia só jurar, aquilo lá não era o suficiente para eles. Eles queriam que Dom Pedro voltasse à corte portuguesa, voltasse a Portugal. Contudo, as elites coloniais foram muito bem beneficiadas enquanto a família real estava no Brasil. E eles decidiram que o príncipe, Dom Pedro I, poderia continuar tranquilamente lá, não seria de nada aquilo. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou que se for para a alegria do povo, ele ficaria. E esse dia entrou para a história como o dia do fico. E aí, enquanto Dom Pedro estava no Brasil, as ordens de Portugal não teriam valor imediato. Antes que elas entrassem em vigor, elas iriam ser sancionadas pelo príncipe regente, que era Dom Pedro. Logo após isso, essa desobediência à corte portuguesa não cessou as pressões pelo seu retorno e fizeram de tudo para recolonizar o Brasil, apesar de que aquilo a partir de lá, já era um esforço inútil. Essa medida fez com que a independência ganhasse apoio e reforçou a liderança de Dom Pedro. Foi nesse período que o príncipe regente se aproximou de José Bonifácio, que foi uma pessoa muito importante para o processo de independência do Brasil. E aí, num dia, enquanto ele estava visitando São Paulo, Dom Pedro I foi avisado sobre a nova medida de Portugal por meio de uma carta escrita por Bonifácio e a sua imperatriz, a Leopoldina. Sem nenhuma alternativa a não ser romper de vez com os laços com os portugueses, foi aí que, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, dizendo então aquelas palavras tão conhecidas: independência ou morte. E foi isso que rolou tudo pra gente conseguir finalmente a nossa independência. Foi um processo longo, delicado e muito cansativo, porém, hoje em dia, a gente não é mais uma colônia de Portugal. É isso, gente. Muito obrigada. Ela representa a maneira pela qual o artista interpretou os fatos, e não os acontecimentos exatos daquela data. O pintor pretendia mostrar a independência do Brasil como resultado de um ato heróico de Dom Pedro, retratado como um homem determinado e forte. Pedro Américo se inspirou em outras pinturas para criar Independência ou Morte. Uma delas foi a obra 1807, Batalha de Friedland, do pintor francês Ernest Meissonier, na qual se vê o general francês Napoleão Bonaparte e seus soldados antes de lutar contra os russos. Para transformar a Declaração de Independência do Brasil em um acontecimento digno de ser lembrado, Pedro Américo incluiu uma série de elementos que não correspondiam à realidade da época. Oi, eu sou Maria Tereza e eu vim falar algumas curiosidades bem rápidas. O coração de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro adoeceu em 1834, ele sofreu de tuberculose e ele viu que ia morrer. Ele pediu que o seu coração fosse enterrado na cidade de Porto, em Portugal, cidade em que ele viveu durante parte da Guerra Civil. Após sua morte, Dom Pedro I teve seu coração retirado do seu corpo e colocado em uma urna na igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Porto. Já o corpo foi enterrado em Lisboa. Seus restos mortais foram trazidos no Brasil em 1972. O coração permaneceu em Formol, preservado em Formol, lá em Portugal, por 187 anos até hoje, e a primeira vez que o coração visita o Brasil fora do corpo foi em 22 de agosto de 2022. O esqueleto está no Brasil, localizado na Cripta Imperial de São Paulo. Nomes complexos. Os nomes grandes serviam para legitimizar a realeza, para mostrar que não eram qualquer pessoa, ou até mesmo para se diferenciar dos outros nobres. Tanto para mostrar que os membros reais eram especiais, quanto distinguir as famílias e mostrar de quais casos reais as pessoas faziam parte. Por exemplo, o nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, João Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança Bourbon. E o maior nome que encontrei foi o de Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que é Teresa Cristina Maria Josefa Gaspar Baltazar, Melchior Januário Rosália, Lúcia Francisca de Assis, Isabel Francisca de Pádua, Donata Bonosa, Andréa de Avelino, Rita Lituávia, Gertrude, Venância, Tadeia, Servilidone, Roca, Maltilde, Bourbon, Duas Cecílias, com quase 30 nomes. Descanso na Terra. Em estudo liberado por Valdirene Ambiel, foram retirados 20 litros de substrato da urna de Dom Pedro I.
tinha muita substância de carbonato, que é encontrado no solo de Porto, e os pesquisadores descobriram que as almofadas de solo da urna original de 1834 do monarca podem ter sido feitas a partir do solo da cidade de Dom Pedro. De acordo com isso, o imperador também solicitou que um pouco de terra brasileira fosse colocado sobre o travesseiro do caixa. Berço da vida e leito da morte. Quando a rainha consorte Carlota Joaquim estava para dar à luz, uma cama era montada na sala de aparto, lugar nobre do palácio onde a realeza se reunia com os conselhos após o nascimento da Ada. Após o nascimento, a cama era rapidamente desmontada e tirada da sala. Dom Pedro I morrera no mesmo cômodo no qual havia nascido há 35 anos, mas a cama de sua morte não é original. Troca-troca. A princesa Isabel e a irmã pretendiam casar no mesmo dia. A princesa Isabel ia casar com o duque Saxe, Luís Augusto, e Leopoldina com o conde de Edu, Luís Felipe. Contudo, quando os conheceram às vésperas do casamento, um noivo que gostava mais do outro. Antes da cerimônia, eles mudaram de namorados. Portanto, a princesa Isabel se casou com o conde de Edu e a princesa Leopoldina casou com o duque de Saxe, Luís Augusto. E é isso.